Ai, vamos lá, quer começar? Vamos. Estou começando porque eu escolhi começar ou porque Cíntia me mandou começar? Porque qual é o tema de hoje? O tema de hoje é sobre o livre-arbítrio. Será que nós temos livre-arbítrio, Cíntia Cruz? Será, gente, é uma ilusão ou a gente realmente decide? A gente realmente escolhe o que a gente quer? A gente realmente é dono da própria vida e das próprias decisões? Eu quero que você fique nesse episódio, porque talvez você vai ter argumento daqui para frente para não precisar se responsabilizar mais sobre as cagadas que você faz na vida, não é mesmo? Maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho que começar também dizendo com um alerta, porque esse episódio é algo que eu não quis estudar há muito tempo. Porque eu sempre acreditei fiamente sobre o meu livre-arbítrio e as escolhas que eu faço. Se você ouviu o episódio anteriormente, que a gente não precisa de ninguém, o livre-arbítrio anda ali, ó, tá casadinho ali, ó, um ao lado do outro. E aí, você está numa discussão uma vez com uma amiga e ela te começa a colocar argumentos maravilhosos sobre a gente não ter livre-arbítrio, aí você fica assim, quieto, não quero mais ouvir sobre isso e vou continuar seguindo minha vida ignorante. Ai, bom, quando a gente vai começar essa conversa desse ponto de não sabemos se temos ou não, tá? Eu acho que é melhor partir por aí. Uhum. Nesse lugar de não sabemos se temos ou não, você fica menos ou mais angustiado de saber que você pode ter livre-arbítrio, não tem livre-arbítrio, como você já falou, né? Você sempre acreditou que você tinha, você escolhia o que acontecia com você. Então, pensar que você não escolhe te deixa agoniado? Quando eu penso no livre-arbítrio ou nas coisas pré-determinadas, assim, a primeira coisa que vem na minha mente é sobre a religião, porque a religião tem muito disso, né? Se é para ser, vai ser e tudo mais, e tem a força divina que vai te dar as coisas, ou vai ter momentos que você vai sofrer. E eu sempre lutei muito contra esse tipo de pensamento por causa dessa parte de não querer aceitar, de tipo que existe uma força maior ou algo assim que vai predeterminar o que eu vou escolher ou não. E aí eu fico sempre agoniado em saber de que se eu não tenho livre-arbítrio. E acho que por isso que eu pendia muito pro lado de acreditar muito no livre-arbítrio e querer muito livre-arbítrio, por eu ser independente, homem branco e tudo isso que a gente acabou de começar aí no começo da carteirada, e tipo, o mundo foi feito pra mim e tá sempre ajustado pra mim. Como assim você vai me dizer que eu não vou ter Que escolha? não. Não, eu tenho escolha sim, e eu faço o que eu quero porque eu sou livre. Tá, então te dá uma agonia. Sim, muita agonia. É. E você sente agonia nisso? Você, mulher hétero branca? Não, que o mundo foi feito só um pouco para mim, né? Porque de alguma maneira foi também, né? É, então, quando eu comecei a estudar filosofia e entender essas questões, enfim, que a gente vai falar daqui a pouco, me deu uma paz, na verdade, porque eu acho que eu colocava muita energia na hora de decidir uma coisa, porque eu preciso ver todas as possibilidades, eu preciso controlar tudo, a melhor forma de fazer, todos os possíveis resultados, mapear tudo, não sei o que, nananana, acreditando no meu livre-arbítrio e acreditando que eu estava realmente escolhendo alguma coisa. E aí, quando eu comecei a ter acesso a essas linhas que falavam sobre a gente não ter esse livre-arbítrio, né, que a gente escolhe, a gente só teria uma possibilidade de escolher, entre aspas, isso me deu uma paz. Falei, nossa, então tá Joga ótimo, pro que bom. universo. Então tá bom, então. Me acalmou, foi melhor. Então, eu quero começar, já que a gente entrou nisso. Quando eu e o Bruno a gente conversou e tal, a gente estava falando de Spinoza, porque a gente estudou Spinoza há uns anos atrás, né? E, e o Spinoza, ele era muito determinista, muito mecanicista, né? O jeito dele ver, ele era um filósofo. Então, tudo que ele defende, ele defendeu no mundo das ideias. Isso não foi testado e tal. E depois a gente vai falar da neurociência que aí vai validar ou não essas ideias de Spinoza. Mas o Spinoza entendia que a gente tem uma construção tão causal na nossa vida que a gente tem uma falsa ideia de que estamos escolhendo, quando na verdade nós, enquanto pessoas que tivemos essa história, que tivemos esses pais, que tivemos
essas situações na vida, a gente só poderia escolher daquele jeito. Assim, não tem escolha, a gente só poderia tomar aquela atitude, a gente só faria aquilo daquela maneira. Então, ele vai falar muito sobre a ilusão da escolha, a ilusão de que a gente tem vários caminhos, quando na verdade a gente só tem um caminho que é pré-determinado pelas nossas vivências. Assim, a cada é, situação que acontece na nossa vida, a cada interferência, isso vai gerar um tipo específico de comportamento, que vai gerar um outro tipo específico e assim vai, né? Então, o Espinosa, beijo Espinosa, se estiver ouvindo a gente, maravilhoso, querido. Sabemos que falava português, né? Então a gente tem essa. é, é, o Spinoza ele traz essa ideia e, por um lado, para mim, ela foi bem libertadora. É isso. E para o Hum. Bruno, não foi, ficou puto. Fiquei. E Spinoza viveu no século XVI e pensar que alguém num período assim que não tinha nada de se pensar já era loucão, a época dele, de filosofar nesses pontos assim, o que que você tá dizendo? Sai daqui, a sua vibe tá muito louca para nossa época, você tá muito avançado nesse pensamento. E eu gosto dessa parte dele porque ele fala muito sobre como é essa evolução e todas as variações de que acontece na nossa vida, né? Eu lembro uma vez de estar estudando sobre como o idioma que a gente fala molda o nosso cérebro e as decisões que a gente toma também é baseado no idioma. O idioma, por exemplo, latino, que a gente fala, o português rico, com bastante expressões e sentimentos, aonde você vai para o inglês, numa coisa mais direta, numa coisa mais rápida, numa coisa com menos simplificar sentimento, mas não é tão simples assim, né? E como o nosso cérebro muda os fiozinhos baseado no aonde você nasceu e o idioma que você fala. Sem contar se você nasceu num país pobre ou se você nasceu num país rico, porque também vai influenciar completamente nas decisões que você vai tomar, e como vai ser a sua vida, baseado naquilo. E eu lembro de estar eu lembro dessa discussão com essa amiga muito vívida na minha mente, e dela falando assim coisas e você fala uma coisa e ela falava outra coisa e você começa a começar a acreditar no que a pessoa tá te dizendo, assim, porque ela tem argumentos muito válidos e começa a te machucar por dentro, assim, sabe? Você, tipo, não é possível, o que ela tá dizendo faz todo sentido e tudo que eu venho acreditando até hoje, nesse lado do livre-arbítrio que eu controlo as minhas decisões, faz sentido o que ela diz. E eu não sabia na época que era uma parte do Spinoza no que ela estava trazendo ali, talvez ela tenha mencionado, mas eu estava tão emocional que não consegui prestar atenção completamente. E isso é muito legal também que o Spinoza traz, né? Que as emoções é algo que vem muito mais sobre algo da gente não ter o livre-arbítrio e o poder da escolha.